Freud foi uma daquelas figuras que realmente não se contentava com o que estava posto, sabe? Ele chegou no momento em que as pessoas achavam que já tinham as coisas meio que resolvidas sobre a mente. E, de repente, veio com um olhar completamente diferente. Ele não só colocou a lupa sobre aquilo que a gente sequer costumava olhar, como o inconsciente, os desejos que ficam escondidos, os medos que nem a gente sabe que tem, e foi mexendo nesse terreno meio desconhecido que acabou abrindo uma porta enorme. O lance é que as ideias dele mexeram não só com a psicologia, mas com a cultura, com o jeito que a gente conversa sobre a mente hoje. É aquele tipo de coisa que você sente o impacto mesmo sem perceber. Então, esse vídeo é um convite para a gente entrar nesse universo, entender por que Freud foi tão controverso, mas também tão revolucionário. Porque, no fim, ele mudou para sempre a forma como a gente pensa sobre quem somos por dentro. Imagina só o cenário, meio do século XIX, naquilo que hoje a gente conhece como República Tcheca. Um jovem chamado Freud começava a trilhar seu caminho na medicina, mas já parecia sentir uma inquietação maior. Não bastava entender o corpo. Queria ir além, descobrir o que se passava lá dentro, naquele território obscuro da mente. A virada do século trazia um turbilhão. Europa vibrava, cheia de novidades, arte, ciência, uma efervescência cultural sem precedentes. Mas, no meio desse caldeirão fervente, também rolava uma crise, uma tensão emocional que pouca gente sabia nomear direito. Era um tempo de mudanças rápidas, de questionamentos profundos, de abalos, e Freud estava no olho desse furacão, pessoalmente e profissionalmente. Seu olhar clínico começou a captar o indizível, aquilo que escapava à percepção comum. Eram sementes plantadas pelo caos da época, pelas dores que surgiam nos consultórios, nas histórias humanas que cruzavam seu caminho. Foi aí que ele se lançou uma jornada para entender melhor o inconsciente, esse lugar estranho que parece guiar nossos passos sem que a gente perceba. Então, não foi só um estudo científico. Foi também uma reação às circunstâncias do seu tempo. As dúvidas, os conflitos, as contradições da Europa daquela época, tudo isso ajudou a mudar a maneira com que Freud enxergaria a mente. Um jeito novo de pensar o ser humano, aliando a ciência à coragem de olhar para dentro, mesmo quando as respostas pareciam incertas. Freud trouxe uma visão que mudou tudo, sabe? A ideia de que existe um inconsciente, uma parte da mente que funciona lá no fundo, escondida, e que carrega desejos, impulsos e até traumas que nem sempre a gente percebe direito. Ele falou também dos mecanismos de defesa, aquelas estratégias que a gente desenvolve, às vezes sem querer, para não encarar de frente o que é difícil ou doloroso. É como um escudo que protege, mas que nem sempre deixa a gente se entender por completo. E aí tem a estrutura da psique. Ele dividiu a mente em id, ego e superego. O id é essa parte mais primitiva, que quer prazer imediato. O ego é o meio termo, tentando equilibrar as coisas com a realidade, e o superego representa as regras, os valores internalizados. Essa dinâmica, essa tensão entre as partes, é meio que o motor de como a gente age e sente. Em obras como A Interpretação dos Sonhos e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud abriu portas para entender que nossos desejos mais profundos e até traumas passados estão ali, moldando nossa vida de um jeito às vezes invisível. E para ele, cuidar da saúde mental era isso, atravessar esses conflitos, trazer à luz aquilo que está escondido, e tentar resolver essa bagunça interna. Não é algo simples, claro, mas pensar assim ajuda a gente a olhar para si mesmo com um pouco mais de atenção e talvez compaixão. Afinal, muito do que a gente vive escapa do controle consciente, e é por isso que aquilo que está por trás tem tanta força. Freud não foi só um daqueles caras que chegaram para mudar o jogo. Ele mexeu com um vespeiro enorme. Pense que, na época, falar tanto sobre sexualidade já era polêmico. Agora, colocar isso no centro de tudo, da neuroses às obsessões humanas, aí é que acendeu fogo. E tem mais. A ideia do inconsciente, esse lugar obscuro e desconhecido, soava como uma provocação para quem acreditava que tudo podia ser explicado pela razão. Era quase uma afronta. Imagina só, não somos donos nem da nossa própria mente. E isso derrubava muitas certezas e, claro, não foi recebido de braços abertos.
Então, quando a psicanálise começou a se organizar, primeiro nos consultórios, depois nas universidades, o embate ficou ainda mais intenso. Nos Estados Unidos, houve uma guerra silenciosa para encaixar essas ideias num ambiente mais científico, mais rígido. Na Europa, os acadêmicos não abriram mão da crítica. Sempre desconfiados, questionando se aquilo tudo passava de especulação. E assim, seu legado nunca foi um consenso tranquilo. Freud deixou um rastro de discussões acaloradas e resistências enormes. Talvez o que permanece vivo mesmo hoje seja essa incerteza, esse terreno onde um novo desafio estabelecido, e a controvérsia é quase parte do processo criativo. Por que pensar Freud é pensar sobre essa tensão, essa luta constante para ser compreendido, aceito ou até mesmo rejeitado? É curioso pensar como as ideias de Freud, lá no começo do século XX, abriram uma porta que até hoje não para de se escancarar. A psicanálise dele foi muito mais do que um método terapêutico. Virou um ponto de partida, um jeito novo de olhar para a mente e para o comportamento humano. Não ficou só na psicologia, não. Essa influência atravessou muitas áreas. A literatura, por exemplo, assimilou aquela noção do inconsciente, dos desejos ocultos, e isso mudou a forma de criar personagens, de construir histórias. Artistas passaram a explorar essas camadas internas que Freud expôs, tornando a arte mais profunda, mais inquietante. E olha que o impacto vai além da clínica. Hoje em dia, quando a gente discute política ou cultura, dá para ver ecos das ideias freudianas ali, mesmo que às vezes de forma crítica. A noção de que o sujeito tem conflitos internos, tensões que não se resolvem só na superfície, isso influencia debates, reflexões sobre sociedade e filosofia. É como se a psicanálise tivesse criado um novo campo de entendimento, abrindo caminho para outras formas de pensar, questionar, explorar quem somos. E parece que essa influência ainda está longe de se esgotar. Continua provocando, gerando desconforto, convidando a olhar para o que está oculto, naquela parte que, talvez, a gente nem saiba que existe. Freud deixou mais do que respostas, ele nos deixou um terreno cheio de perguntas, aquelas que não se desfazem com o tempo, mas se aprofundam. O eu, aquela coisa que achamos tão firme, tão clara na verdade, é muitas vezes uma construção frágil, cercada por camadas do inconsciente, que mal começamos a compreender. E aí surge o ponto: será que sabemos mesmo o que queremos? Ou estamos navegando em desejos que não são exatamente nossos? Medos escondidos, eles comandam muita coisa sem que percebamos. E isso mexe com a tal liberdade que tanto prezamos. Se não conhecemos os impulsos que nos movem, será que somos livres de verdade? Continuar perguntando, mergulhar nessas profundezas, é aí que mora o desafio de seguir as pegadas de Freud. Talvez o mais interessante seja justamente essa busca, essa inquietude, e não uma conclusão definitiva. Então, fica o convite: que tal a gente continuar explorando isso juntos? Questionar é um ato de resistência. Junte-se, deixe um like. Consciência se constrói em conjunto. Resistência urbana.